Fala galera, meu nome é Alci Júnior. Nesse exato momento estamos no início de uma grande temporada de altcoins. E agora, com a aprovação de ETF de Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, começa a ser ventilado dentro do mercado a possibilidade de aprovação de ETF, também de meme coins, começando agora já com a própria Dogecoin, e há uma grande possibilidade de aprovação de ETF, tanto da Shiba Inu quanto da Pepcoin. Essas duas moedas, em relação a ETF, estão muito baratas ainda. Seria essa uma grande oportunidade dentro do mercado cripto? Deixa nos comentários a sua opinião, é a respeito disso que eu vim falar com vocês hoje. Se você está garimpando o mercado de criptomoedas, buscando as melhores oportunidades, assiste esse vídeo até o final. E bora lá galera, porque nesse exato momento o mercado começa a se recuperar. A gente teve uma forte correção aí nos últimos dias e a expectativa está de recuperação ainda nesse mês de outubro. Galera, existe um cenário extremamente importante no mês de outubro e é a respeito disso que eu vim falar com vocês hoje. Também estou trazendo informações muito importantes a respeito da primeira aprovação de ETF de uma meme coin. No caso, a Dogecoin teve o seu ETF sendo aprovado. Galera, isso daqui abre um leque absurdo para diversas meme coins e é a respeito disso também que eu vim falar com vocês hoje. Mas antes de soltar cada uma dessas informações, eu estou usando uma inteligência artificial para negociar de forma 100% automatizada dentro da minha conta na Bybit. Nesse exato momento, no dia de hoje, ela está operando com mais de 4 dólares no positivo. Vou até atualizar aqui para ver se sobe mais um pouco. Galera, qual que é o ponto interessante dessa ferramenta? Ela vem operando 100% no automático, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Essa ferramenta ela não para. Nos últimos 90 dias, com retorno superior a R$8.000, mais de 1.600 dólares positivos aqui nos últimos 90 dias. Galera, estamos formando renda com essa ferramenta. Dá só uma olhada nisso daqui, que é bem interessante também. Operando em várias moedas, inclusive até a própria Dogecoin foi uma das moedas que mais me trouxe resultado dentro dessa ferramenta. Ponto importante em relação a essa ferramenta é que ela já vem operando com 100% de acerto. O que seria isso? Nos últimos 90 dias ela fez 2.212 ordens. Dessas 2.212 ordens, 2.210 ordens ela operou positivo, fechando ali com retorno em lucro dentro da minha conta. E apenas 2 ordens fechou negativo, como eu falei para vocês, operando com 100% de assertividade. Outro ponto interessante, ela opera comprado e opera vendido, operando tanto na alta quanto na baixa do mercado. Se você hoje quer aprender a lucrar tanto na alta quanto na baixa do mercado, me chama aí, o link vai estar na descrição do vídeo, vou te explicar tudo a respeito dessa ferramenta. Galera, bora lá. Nesse exato momento a gente está presenciando um cenário extremamente importante. Com a aprovação do ETF da Dogecoin, como eu falei para vocês, abre um leque absurdo para diversas altcoins. E um ponto interessante é, Dogecoin nesse exato momento 38 bilhões em capitalização de mercado, e a gente já viu que os ETFs movimentam bilhões de dólares. Pessoal, 38 bilhões de dólares para Dogecoin em relação ao que os fundos de ETF já vem movimentando é quase nada. Agora, qual que é o ponto interessante? Beleza, gostaram ali do produto da Dogecoin. Imagina qual seria o cenário se começassem a negociar, por exemplo, a Shiba Inu, que nesse exato momento está em 7 bilhões de dólares em capitalização de mercado. Pessoal, isso daqui é extremamente interessante. Imagina, pessoal, uma gotinha ali daquele grande mar que é os ETFs, os fundos de investimento, aportando aqui dentro da Shiba Inu. Quão alto pode ir essa moeda? Essa é a especulação aqui, pessoal, em relação a Shiba Inu e também em relação a Pepcoin, que está um pouco mais abaixo ainda, com 3,9 bilhão em capitalização de mercado. Galera, a gente está falando de uma gota em um oceano absurdo que é ali os ETFs e os fundos de investimento. Agora, qual que é o ponto interessante? Dá só uma olhada nisso daqui. Shiba Inu está lá embaixo ainda. Pessoal, nesse exato momento, Shiba Inu no seu gráfico semanal tem um suporte muito importante. E lá no ciclo passado a gente viu, exclusivamente no mês de outubro, a Shiba Inu performar mais de 1000%. Nesse exato momento a gente está no suporte excelente da Shiba Inu em relação à posição de compra. É a minha opinião, não é uma indicação de investimento, nem de compra, nem de venda de nenhum ativo, mas é o que o gráfico da Shiba Inu está mostrando e o que o histórico de mercado também já vem mostrando. No último ciclo, exclusivamente no mês de outubro, a gente teve uma forte porrada para cima. Outro ponto importante, Pepcoin também está em um fundo muito relevante. No seu gráfico diário, em uma LTA,
mas também com grandes expectativas de recuperação nesse mês de outubro. Ela está nesse exato momento em um suporte. Excelente ponto de compra dentro da minha opinião, dentro do que eu acredito. E qual que é o ponto interessante? Pessoal, estamos no quarto trimestre do ano de 2025, que nesse exato momento tem uma média de retorno sobre o Bitcoin de 79,4% nos últimos 3 meses do ano. Galera, isso daqui é um histórico desde a criação do Bitcoin, que tem essa média de retorno para o Bitcoin de 79,4%, se falando de outubro, novembro e dezembro. Agora, se falando somente de outubro, retorno médio ali de 20,7%. Galera, olha que cenário interessante. Se a gente está falando de uma recuperação forte aí nesse mês de outubro, de uma alta forte no mês de outubro, olha como que tá aqui, pessoal, o gráfico da Shiba Inu e olha como é que tá o gráfico da Pepcoin. Claramente, excelentes oportunidades. E se falando de ETF, dá só uma olhada nessa informação. Manhã Cripto, ETF de Doge será lançado nos Estados Unidos como a primeira a manter ativo sem utilidade. Especialista afirma que o consenso de prova de trabalho do Dogecoin dá a ele uma vantagem técnica em relação às memecoins, com a prova de participação como Shiba Inu e também Pepcoin. Pessoal, isso daqui não é somente bom para a Dogecoin, como eu falei para vocês, é excelente também para a Shiba Inu e também para a Pepcoin. Um fundo de índice inédito de Dogecoin está prestes a estrear nos mercados dos Estados Unidos nesta quinta-feira, dia 11, com Eric Balchunas, analista da Bloomberg, destacando o ETF da Doge como veículo de lançamento. Tenho quase certeza de que este é o primeiro ETF dos Estados Unidos a manter algo que não tem utilidade de propósito, tuitou Balchunas na terça-feira ao anunciar a estreia do fundo. E galera, qual que é o ponto interessante de tudo isso daqui? Se o ETF da Dogecoin der certo, pessoal, a gente também pode ter a aprovação do ETF da Shiba Inu e também da Pepcoin. Agora presta atenção nisso daqui também. Para quem é esse ETF? Portfólios institucionais provavelmente não tocarão esses ETFs neste momento. Mas se o valor de mercado deles se tornar significativo, há uma possibilidade de que passem a receber alguma atenção. O que importa mais nesse caso é a ação de preço e a volatilidade, uma eventual utilidade se isso acontecer, acrescentou o profissional de investimentos. Galera, como a gente está falando aqui, como eu estou falando para vocês, é uma grande possibilidade ali também de dar certo. Dando certo, a gente pode ter a aprovação do ETF também da Pepcoin e também da Shiba Inu. Duas moedas, pessoal, que, se falando de ETF, estão extremamente baratas. Galera, qual é o cenário que a gente pode presenciar para essas duas moedas? Deixa nos comentários a sua opinião e, como eu falei para vocês, me chama lá para saber tudo a respeito dessa ferramenta de inteligência artificial que está me gerando renda todo santo mês dentro da minha conta na Bybit. E é sempre uma honra poder compartilhar minha visão de mercado com cada um de vocês, principalmente você que ficou até agora no vídeo. Um forte abraço e até mais! Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal, a sua curtida ela é muito importante. Com ela o YouTube vai entender que você gostou desse vídeo e vai indicar esse mesmo conteúdo para outras pessoas. Agora o mais importante de tudo é que você esteja inscrito no canal. A sua inscrição vai permitir que você venha receber diariamente todas as informações e atualizações do mercado de criptomoedas que eu vou estar trazendo aqui dentro do canal. Se você quer estar antenado em tudo que vai estar acontecendo dentro do mercado de criptomoedas, vai lá, deixa o seu like, se inscreve no canal, um forte abraço e até mais.